Bem-vindos! Hoje nós vamos trabalhar um guia de automonitoramento. É muito importante que todo paciente se automonitore para ele saber quais os sintomas, quando procurar ajuda. Então, hoje o paciente ele não é mais um espectador, ele é um ator do seu processo. Ele tem que saber tudo sobre o problema dele e a buscar um automonitoramento. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é como cuidar do corpo. O primeiro passo é a gente trabalhar se durante a sua doença você teve aumento ou perda do peso, tá? E o índice de massa corpórea. O que é índice de massa corpórea? Tem que saber qual é a altura, o peso e a altura ao quadrado. Se eu tenho um peso menor, se esse índice de massa corpórea é menor que 18, significa que eu estou com peso abaixo. Tá? Se der entre 18 a 24,9, eu estou com peso normal. Se der de 25 a 29,9, eu estou com sobrepeso. De 30 a 34,9, eu tenho uma obesidade tipo 1. De 35 a 39,9, uma obesidade tipo 2. E acima de 40, uma obesidade mórbida. Isso é muito importante, porque toda doença, o peso ele é importante, como nós vimos, por exemplo, na Covid, na depressão, em todas as nossas doenças, elas podem vir com comorbidade, com obesidade. Então, nós temos que aprender a cuidar desse peso. Junto com esse peso, nós temos que cuidar da circunferência abdominal. O que é a circunferência abdominal? Como é que eu menso? Eu pego uma fita métrica, ponho no umbigo? Não. Eu tenho que pegar da última costela, entre o espaço entre a última costela e a crista ilíaca, mais ou menos calcular no meio. Homens maior que 24 centímetros, mulher maior que 80, está elevado. E muito elevado quando o homem está aquela obesidade maior que 102 e mulher maior que 86. Então, é muito importante eu estar cuidando do meu peso, tá? Eu também tenho que trabalhar, porque o peso, ele tem relação com humor, não é só com comida, com humor. A minha vida também eu tenho que estar trabalhando. Como é que está seu humor hoje, tá? Eu estou feliz, triste, neutro, preocupada, irritada, ansioso. Isso está durando? Esses sintomas você está tendo, vai estar causando prejuízo na sua vida, ou de relacionamento, ou no trabalho. É muito importante você também trabalhar o seu sono, tá? Começa a estar dormindo bem, média quantas horas que você dorme? Eu durmo de que horas a que horas? Você cochila durante o dia, porque também isso é muito importante. Nós vamos ver depois na higiene do sono, cochilo durante o dia, tá? Você acorda, é muito importante, não é só dormir. Iniciar, quanto tempo que você demora para iniciar o sono, manter, mas quando você acorda, você sente que você acorda descansado? Ou você teve dificuldade de iniciar, manter o sono, ou acordar antes do horário? Não, eu acordo todo dia às 6 horas, agora comecei a acordar às 4 horas da manhã, não durmo mais, tá? E é muito importante saber se o sono foi relaxante. É muito importante também você saber quanto tempo você gasta por atividades físicas durante o dia. São atividades leves, moderado o tempo. Ou quanto tempo você fica sentado durante o dia. Porque é muito importante a gente saber sobre o sedentarismo, tá? Hoje nós sabemos que a atividade física, na nossa área, ela melhora as conexões cerebrais e ela melhora, ela diminui a inflamação. Então, para nós é muito importante ele ter uma atividade física regular, tá? E diminuir o sedentarismo, o tempo sentado. Tá? É muito importante a gente saber que nossas doenças, muitas vezes eles buscam substâncias junto. Cigarro, né? Ele fuma ou não. O cigarro é um processo muito inflamatório, tá? E ele está ligado em 70% da ansiedade e depressão buscam um cigarro. Bebidas alcoólicas,
maconha, cocaína ou crack, anfetamina, hipnóticos, sedativos, alucinógenos. Então, qual substância que você usa sem prescrição médica? Você usa para alívio da sua ansiedade. Isso é muito importante a gente estar entendendo. Tá? E também um outro aspecto que está junto na dependência são os jogos. Tá? Se você perde o controle do jogo, se você usa, fuma, bebe, usa drogas, ataca a comida ou joga, mesmo sabendo que você não quer usar isso. Tá? Qual é a frequência disso? Se isso está te causando problemas. Se você teve alguma vez, você perdeu o controle, você começou a fumar, beber, ou eles falam a compulsão por comida, por jogos, por bebidas, por drogas, você passa mais tempo e você não consegue reduzir ou interromper, ou isso te causa problemas, tá? Essa dificuldade vai te causar problemas no trabalho, na escola, ou problemas financeiros, tá? E também você vai ter que verificar. Muitas vezes fala, não, eu bebi só um pouquinho, mas às vezes não, você bebeu mais do que... Você queria beber um pouquinho, mas você não teve controle. Você bebeu mais do que você planejou. Você não conseguiu reduzir o seu consumo alcoólico. Tá? Outro problema, como você lida com o estresse. Hoje é muito importante a gente trabalhar se a pessoa ela consegue fazer relaxamento, meditação, sair daquela situação de pensamentos muito pessimistas, previsão do pior, antecipando coisas negativas. Se ele consegue desligar esses pensamentos, se ele faz uma respiração, respira em 4 tempos e solta em 8 tempos. Mesmo não ficar remoendo os momentos traumáticos, tá? Ou aqueles períodos que às vezes ele acha que nada vai dar certo, às vezes quando ele faz a meditação, ele vê de outro ângulo. Tá? Se ele faz uma atividade física regular, isso é muito importante. E se ele também acompanha, né? Ele tem esses sintomas, porque muitas pessoas, não vou. É muito importante ter profissionais de saúde, porque ele pode te ajudar, tá? Quando ele vê que esses sintomas estão te causando prejuízo, sofrimento. Então é muito importante você monitorar e você levar para o seu profissional de saúde. Sobre o mindfulness, é muito importante você sentar numa situação, primeiro você senta numa posição por 10 a 20 minutos, deixe seus pensamentos sem julgamento, permita só sentir, não se distraia com as coisas, o foco só na respiração, tá? Isso, nós vamos falar um pouquinho, vamos ter um modo só sobre o mindfulness, tá? Mas essa sensação de aprender a relaxamento dos pensamentos, da respiração, é muito importante, porque muitas vezes ela te ajuda e você não busca lidar com a sua ansiedade, sua depressão, com mecanismos que seja álcool, drogas, ataque de comida, né? Então você tem uma outra opção de buscar esse mindfulness, tá? E é muito importante você também nesse mindfulness, você não vai ter essa autocobrança, porque a autocobrança aumenta muito a ansiedade, a depressão, você fica tenso, não relaxa, e muitas vezes ou te paralisa, você faz procrastinação, ou você busca atacar comida, álcool, jogos, tá? Então é muito importante aprender a reduzir essa autocobrança, tá? E é muito importante você voltar, tranquilizar o seu corpo, né? Porque muitas vezes a respiração, a meditação, tira seu sistema daquela fase de alarme, aqueles pensamentos negativos que te impedem de você relacionar com as pessoas, tá? Então, é importante a gente trabalhar. Eu gostaria também que vocês trabalhassem muito sobre avaliando o sono, tá? O que é insônia? Insônia não é só a dificuldade de iniciar o sono, mas é manter e a qualidade do sono. E que isso dura e que isso interfere na sua capacidade,
tá? Isso vai ocorrer por pelo menos 3 vezes por semana, por 3 meses. Nós temos vários tipos de insônia. A insônia inicial, quando tem uma dificuldade inicial, sono, uma insônia de manutenção, que eu não consigo manter, ou um despertar muito precoce. Eu acordo 3 horas da manhã e não durmo mais. Tá? E assim, então, sempre que eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de iniciar, manter ou desperto antes da hora desejada. Eu tenho muita dificuldade e resistência de ir para a cama. É muito importante eu avaliar a minha insônia, tá? Então, vamos deixar um questionário de avaliação da insônia. Primeiro questionário, sem dificuldade de manter o sono durante a noite, aqui tem uma pontuação que vocês vão responder. Nenhuma, leve, moderada, grave ou muito grave. Acorda muito mais cedo, antes da hora certa. Nenhuma, leve, moderada, grave ou muito grave. Quando você está insatisfeito ou insatisfeito com o padrão atual do seu sono, você está satisfeito ou insatisfeito? Nenhum, leve, moderada, grave ou muito grave. Tá? Em que medida você considera que seu problema de sono interfere nas suas atividades diurnas? Por exemplo, fadiga durante o dia, dificuldade para o trabalho, executar atividades diárias, memória, humor. Nenhuma, leve, moderada, grave ou muito leve. Quanto você acha que as pessoas percebem que seu problema de sono atrapalha a qualidade de vida? Nenhuma, leve, moderada, grave ou muito grave. O quanto você preocupa ou fica estressado com o seu problema de sono? Nenhuma, leve, moderada ou muito grave. Aqui a gente tem uma pontuação. Se você pontuou acima entre 8 a 14 pontos, você tem uma insônia média, né? Uma insônia clínica, então tem a pontuação. É muito importante você saber se está com insônia para buscar ajuda, tá? Mas antes, é muito importante buscar a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Que caminhos durante o sono? É muito importante porque o sono ele tem um ritmo biológico. Nós temos vários neurotransmissores que aumentam pela manhã e que diminuem à noite. Então, pela manhã, a gente tem aumento da noradrenalina, dopamina, cortisol. E à noite, nós diminuímos essa substância e aumenta a melatonina. Então, se eu cochilo muito durante o dia, eu vou prejudicar a noite. Então, tem que ver um cochilo diurno, não pode ser mais que 30 minutos. É muito importante, na higiene do sono, evitar coisas que vão interferir, como o consumo do álcool, cafeína, à noite, ou são substâncias que eles interferem. Se você puder aprender o relaxamento, mindfulness, que nós falamos um pouquinho, que vocês vão ter um módulo sobre esse, com respiração profunda, e sem ter esses pensamentos de autocobrança, seria muito importante. A atividade física, durante o dia, ela é muito importante. Ele vai fazer muita atividade à noite, tá? É muito importante, que ajuda também, uma atividade física regular. Muitas pessoas, eles têm um ritmo biológico, aí eles atacam a comida à noite. Isso é muito, muito ruim, porque o metabolismo ele é aumentado pela manhã e diminuído à noite. Então, se você ataca a comida à noite, e à noite, aquilo que eu falei, de manhã você tem aumento do cortisol, dopamina, noradrenalina, e à noite você tem diminuição do cortisol, noradrenalina. Então, sempre aquele ditado que eles falam, comer mais pela manhã, menos durante o almoço e pouco à noite, isso fisiologicamente está certo. A exposição natural, né? Muito importante fechar. Lembrar do ritmo biológico, né? Os horários de dormir, tá? Ter horário de iniciar, de manter. Tanto que bebezinho, se você não fizer esse horário aí, diminuir luz, barulho, ambiente calmo, quarto agradável, você não consegue que ele tenha esse ritmo biológico. Hoje, evitar as telas. À noite, ela aumenta a melatonina, mas a melatonina só aumenta no escuro. Se você tem muita tela, você não... isso é muito ruim, tá? Então,
a gente pede para vocês diminuírem a tela e o ritmo biológico, né? Pela manhã, o sol, fazer atividade física e à noite tentar relaxar, tá? Diminuir. Então é muito importante fazer. E entender quando procurar uma ajuda, tá? Eu tenho que procurar uma ajuda quando esses sintomas começam a interferir na minha rotina. Se eu tiver algum pensamento que a vida perde sentido, eu busco com emergência, tá? Então isso é muito importante, vocês sempre procurarem profissionais de ajuda, porque eles vão te orientar o melhor caminho para aliviar, para não deixar vocês com esse sofrimento, tá? Então isso que a gente gostaria que vocês buscassem ajuda, tá?